A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica. Hoje nós vamos aprender mais um pouco com Jesus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, nós vamos estar lendo no versículo 28, 29 e 30. Nós vamos ler apenas esses 3 versículos, mas em seguida nós vamos estar percorrendo toda a Bíblia, pegando vários versículos em vários livros da Bíblia, para melhor entendimento da palavra. Amém? E aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Então, aqui no versículo 28, Jesus ele deixa claro que somente o seu jugo traz alívio aos cansados e oprimidos. Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, somente aqueles que, diante da mensagem de Jesus, reconhecem que estão cansados e oprimidos e recebem a palavra de Deus, abrem o seu coração para receber, obterão alívio, refrigério para a sua alma. Eles serão aliviados. Então serão aliviados todos quantos tomarem sobre si o jugo de Jesus, ou seja, todos que se sujeitarem ao senhorio de Jesus. Meus irmãos, todos os homens estavam sob o jugo do pecado, por serem descendentes de Adão, uma vez que todos nasceram em sujeição ao pecado. Nós vamos ver no livro de Salmos, no Salmo de número 51, e no versículo 5 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, meus irmãos, é por isso que Paulo disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Então, meus irmãos, a condição de sujeição ao pecado é proveniente da queda de Adão, pois o pecado entrou no mundo por causa dele. No livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, nós vamos estar lendo esse versículo, Romanos capítulo 5 e versículo 12. Diz assim: Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, meus irmãos, é somente através de Jesus Cristo que é possível os homens receberem o dom da justiça. Ainda aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, agora no versículo 17, diz assim: Porque se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão, não é?
a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, que somos nós, meus irmãos, que recebemos, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, Cristo, ele liberta o homem da condição de sujeição ao pecado, pois todos que aceitam o convite por fé recebem poder para serem de novo criados filhos de Deus, ou seja, em sujeição a Deus. Isto nos ensina no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 12. Meus irmãos, e Paulo, ele orienta os cristãos para continuarem firmes na nova condição adquirida por estarem em Cristo. Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, não voltando a submeterem-se à servidão do pecado, na condição de filhos da ira e da desobediência em Adão. Nós vamos ver no livro de Gálatas, no capítulo 5, e no versículo 1, Gálatas capítulo 5 e versículo 1 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então eu vou repetir para os irmãos: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos libertou. Nós somos livres, mas essa liberdade que Cristo nos libertou é liberdade para pecar? Não. É liberdade para poder escolher. Você agora tem o poder de escolher. Você pode escolher, e você pode escolher a fazer a vontade de Deus. Eu ainda queria levar os irmãos a mais um versículo que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 12, que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, se alguma coisa, se algum tipo de pecado está te dominando, é porque você não está livre. Porque Paulo diz aqui: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, meus irmãos, na palavra de Deus, nós aprendemos. Você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa ler todos os dias, meus irmãos. Leia a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o jugo da servidão ao pecado, proveniente da queda de Adão, é um peso, pois promove cansaço e opressão. Para os filhos da ira não há descanso. Para os filhos da desobediência de Adão não há liberdade. Todos eles nasceram em sujeição ao pecado
e vivem para o mundo sob a pena que lhes foi imposta, ou seja, a morte. No livro de Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 15, nós vamos ver mais esse versículo, Hebreus, capítulo 2 e versículo 15, diz assim: E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, meus irmãos, percebam que há dois jugos. Um jugo proveniente da desobediência de Adão e outro jugo proveniente da obediência de Cristo. No livro de Romanos, ainda no capítulo 5, que nós já lemos o versículo 12 e o versículo 17, agora nós vamos ver também no versículo 19, Romanos capítulo 5 e versículo 19 diz assim: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Então, em Adão e em Cristo há dois jugos que a humanidade submetem-se. No livro de Romanos, agora no capítulo 6 e no versículo 16, nós vamos também estar vendo esse versículo. Romanos capítulo 6 e versículo 16 diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, meus irmãos, o convite de Jesus é universal. Ouça a voz de Deus. Nos primeiros versículos que nós lemos, nós vemos o próprio Jesus fazendo o convite aqui no versículo 28. Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria de encerrar esse áudio abençoando cada um que vai estar ouvindo este áudio. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?